Olá, bem-vindas a este lugar de esperança a que nós gostamos de chamar Cordão de Rab. Este especial de fim de ano quer dizer-te para ter esperança. Mas para ter esperança tens primeiro de o quê? Já vamos ver. Qual é a palavra de vida que Deus tem para ti? Não importa quão complicada seja a tua situação. Bom, mas antes de agarrarmos com força no que vamos conversar hoje aqui no Cordão de Raab, talvez seja a primeira vez que estejas a ver, então eu quero te encorajar a não perder nenhum destes episódios, este ou os outros. Então vai até ao nosso canal do YouTube, subscreve, podes clicar no sininho para não perderes nenhuma notificação e também podes subscrever o nosso canal de Instagram. Vamos ao nosso especial de fim de ano de 2020? Vamos lá. Que bom que é encerrarmos este ano com um dos livros mais desafiantes da Bíblia, Lamentações, ou Lamentações de Jeremias. Pertence ao Antigo Testamento e foi escrito no período do domínio babilónico de Judá. Especificamente, ela relata a queda da cidade de Jerusalém. São 5 canções, escritas de uma perspectiva claramente muito pessoal. Acredita-se que era a perspectiva de Jeremias, o profeta do século VI a.C. O texto que nós vamos ler pertence à mais extensa dessas 5 canções. A terceira é um texto que expõe o coração do livro. Dor, confusão, angústia e, no meio de tudo isso, contrariamente ao que poderíamos supor, em termos humanos, não é? Temos esperança também, Stella. É verdade, Adelaide. Olha, o slogan que nós escolhemos para o Cordão de Raab é Esperança na Palavra. E é isso que nós queremos fazer intencionalmente hoje, neste momento em que o ano acaba, em que nós fazemos uma retrospectiva do ano de 2020. E que retrospectiva que vamos fazer, não é? É E verdade. também fazemos resoluções, não é? Listas, talvez, algumas coisas que nós queremos cumprir para 2020. Mas queremos encorajar a todas, e a nós próprias também, a ter esperança e esperança na palavra, mesmo quando no fim deste ano queremos realmente esquecer o que aconteceu em 2020 e queremos ter esperança num ano novo melhor, com menos dificuldades, com menos doenças, com menos mortes. Bom, vocês podem fazer essa lista aí que não acaba. Mas o que é que te faz ter esperança em 2021? Será que é uma vacina que aí vem, médicos, cientistas que trouxeram esta vacina para nós e isso até é bom? Mas onde é que está mesmo a tua esperança para 2021? E é por isso que nós, eu e a Adelaide aqui no Cordão de Raab, nós queremos ir até à palavra, buscar essa esperança. E então, como disseste muito bem, vamos até o livro de Lamentações. E vamos ao coração, ao centro destes 5 capítulos, que é o capítulo 3, do versículo 22 ao versículo 26. Então vou ler. Diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Que passagem maravilhosa, não é? E é uma passagem conhecida. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E é aqui que nós queremos buscar esperança e forças para este novo ano. Mas antes, eu quero só dizer aqui que existe uma progressão no texto. E eu quero vos encorajar a ler o livro de Lamentações, talvez antes ou nesta passagem de ano ou amanhã, ou assim que tiveres tempo. São 5 capítulos, é uma leitura rápida e maravilhosa. E nessa leitura nós vemos esta progressão de que eu estou a falar, que vai desde as emoções. Quando lemos estes poemas, nós sentimos as emoções que passam por este poeta que as escreveu, não é? Da angústia, da aflição, da tristeza profunda, não é, Adelaide? É E isso. depois vai até ao reconhecimento do seu pecado. E depois acaba e culmina no foco, no centro, que é o que nós lemos, que é na misericórdia e na fidelidade do Senhor. Mas
vamos ver um bocadinho mais do contexto? Vamos ver um bocadinho Sim. do contexto histórico. Porquê é que ele estava tão triste? De onde vem esta profunda tristeza? De onde vem esta angústia? Bom, a cidade de Jerusalém, como tu já disseste, no século VI, por volta do ano 586 a.C., foi destruída pelos babilónios, completamente destruída. E, portanto, nós sentimos este luto profundo, esta tristeza, ao ler este livro de Lamentações. E o povo foi levado em cativeiro, exílio. Eles foram escravos do povo babilónico. É verdade, é verdade. E antes que penses, tu que nos estás a ver, que isto é algo romântico, ser levado em cativeiro para um exílio babilónico, estás já a imaginar os jardins suspensos da Babilónia e coisas afins, olha, muda essa perspectiva e pensa antes assim num Game of Thrones, mas assim num delírio de esteroides. Se Lamentações, se este livro fosse um filme, eu acho que seria muito gráfico, não seria um filme para todos, não seria um filme para veres em família. Seria um pesadelo que inclui cercos, fome extrema, inclui violações, espancamentos, mulheres grávidas ventradas, bebés mortos à paulada, casas, templo destruídos pelo fogo. Tudo, imagina, tudo o que te é familiar na tua cidade, arrasado, destruído. Um cenário de guerra. Houve quem se tenha impressionado com as imagens durante o confinamento aqui na pandemia, não é? Ver assim uma Avenida da Liberdade aqui em Lisboa vazia. Bom, põe isso vazio, com cadáveres espalhados, com os edifícios meio destruídos, com fogos vários, incêndios, um terror. Este exílio, aliás, esta conquista de Jerusalém, isto foi algo de verdadeiramente chocante para este homem que escreveu este livro, que testemunhou esta destruição da sua cidade querida, não é, Stella? Uhum. Sim, é verdade. E isso faz-me pensar que muitas vezes nós reclamamos um bocadinho de barriga cheia, não é? Nós estamos na nossa terra, nós temos tudo o que precisamos, podemos acender uma lareira quando estamos com frio, não é? Mas o povo estava mesmo a passar muito mal. Era mesmo cena de terror. E no meio de tanta desgraça e de horror, como é que nós vamos encontrar o fio à meada nesta passagem de Lamentações, Sim, Adelaide? como? É verdade. Então, eu vou falar um bocadinho dos temas que se encontram nesta leitura. Olha, nós vemos que Deus é soberano. O poeta mesmo, o autor, no capítulo 5:19, ele diz: apesar de todo este terror, de toda esta desgraça, ele diz: Senhor, tu permaneces eternamente e o teu trono subsiste de geração em geração. Deus Uhum. está no cuidado, Deus está no comando, Ele é soberano e Ele não perdeu o controle do que está a acontecer no século VI a.C. e nem hoje, em 2020 para 2021. O É verdade. pecado é outro tema que aparece aqui e este pecado quebra o relacionamento entre nós e entre Deus. Deus é santo e o pecado quebra, rompe este relacionamento. Outro tema é de que o sofrimento é real. O povo estava a sofrer e nós também, dentro do nosso contexto, da nossa realidade, sofremos. Isto é uma verdade nas nossas vidas. E, por último, mas não menos importante, pelo contrário, é que a verdadeira esperança só pode ser encontrada em Deus. E no capítulo 5, versículo 21, o autor diz: restaura-nos a ti, para que voltemos, Senhor. Renova os nossos dias como antigamente. Então, ele sabe onde buscar esperança em tempos de desgraça, em tempos de terror. E isto acontece através do arrependimento. Nós vemos isso. O arrependimento traz, então, esta esperança. As emoções no texto, Adelaide, são muito fortes. Não é? Quando nós lemos este livro, nós vemos muita tristeza, muita angústia, muita aflição, amargura, esgotamento. O autor até fala de dores físicas. Ele sente na pele, nos ossos, esta tristeza. Mas, no versículo 21 do coração do nosso livro, 3:21, ele diz, no meio desta angústia, no meio desta desgraça, no meio desta tristeza, ele diz: mas eu quero lembrar do que pode me dar esperança. E este mas mostra aqui o contraste. Ele quer se lembrar do que é que lhe traz a esperança. Ele faz uma resolução. Ele conhece a palavra de Deus e, apesar de estar a sofrer, apesar de achar que por vezes Deus não está a ouvi-lo, a ouvir as orações do povo, ele lembra-se da palavra de Deus e ele faz uma decisão, ele toma uma decisão de querer lembrar-se de onde vem a esperança dele. E esta esperança é a fidelidade, a bondade do Senhor que se renova
a cada dia, é o amor, a bondade, a benignidade, o recebe do Senhor. É verdade. Sabes que eu acho que para a maioria de nós, no nosso imaginário, pensar em arrependimento traz-nos ideias de profunda depressão, não é? Porquê? Porque equacionamos estar arrependido com estar triste, angustiado, derrotado, tudo aquilo que nós não queremos estar, não é? Subjugadas, debaixo de um grande peso. Só que esse, se calhar, é um conceito que importa revermos. Ano novo, vida nova, costuma ser o desejo que as pessoas fazem, não é? Mas esta vida dá tantas voltas. Vida nova, de que modo? O que é novo hoje, amanhã será batido, será notícias velhas, não é? Para que é que tu queres de facto que as tuas circunstâncias mudem? O que farias com isso? Sabes que mais? Elas vão mudar mesmo que tu não queiras. Que tal, em vez de ano novo, vida nova, ano novo, mente nova? Porque se nós pensarmos no termo bíblico, que é traduzido normalmente por arrependimento, é muito interessante ver que há mais do que um termo, não é? Se olhares para o Antigo e para o Novo Testamento, vês algumas nuances. No Antigo Testamento ele implica deixar o mal para trás e voltar para Deus, voltar para o bem, voltaste para o caminho reto, não é? E lamentar também tem esse peso da angústia, do lamento. No Novo Testamento quer dizer ganhar uma nova mentalidade acerca de alguma coisa, mudar de ideias, literalmente. Então, de facto, a conclusão que nós tiramos é esta, que todos precisamos de nos arrepender. É um dom do Espírito Santo que nos traz uma nova mentalidade. E essa nova mentalidade vai gerar novas ações e muda também toda a nossa dinâmica de vida. Então, este é o caminho que nós devemos percorrer, não apenas querer uma vida nova, nós devemos querer uma mente nova. Mas vamos tentar ser mais específicas, se calhar, não é? Stella, como é que o arrependimento pode trazer esperança, como nós estamos a defender com base na Bíblia? Pois, é complicado, não é fácil. Por isso é que nós precisamos de ir às Escrituras para entender estas coisas que são tão difíceis, não é, Adelaide? E é isso que nós tentamos fazer e queremos fazer. Bom, a bondade e misericórdia do Senhor não anulam a sua justiça e ira contra o pecado e contra o mal. Deus é santo, nós sabemos, Ele é justo, Ele é bom e nós somos pecadores. Nós não somos santos, nem justos, nem bons completamente. Nada do que é bom em nós não vem de nós. Quando algo é bom em nós, vem de Deus, é uma dádiva de Deus. E então nós erramos, como o povo de Jerusalém errou, como todos os outros personagens, como todas as outras pessoas reais da Bíblia erraram, nós também erramos e precisamos de voltar para Ele, porque Ele sim é a fonte desta bondade, desta fidelidade que lemos aqui em Lamentações. E como tu disseste muito bem, Adelaide, lamentar faz parte da nossa vida. O que nós não podemos ou não devemos fazer é lamentar sem esperança. E esta esperança que nós estamos aqui a falar, ela renasce quando ela está fundamentada na firme e verdadeira aliança com Deus, com o seu amor. E então, ao nos arrependermos, voltamos para esta fonte que é a nossa esperança. Olhem só o que ele diz no capítulo 3, versículo 40. Examinemos os nossos caminhos, vamos prová-los e voltar para o Senhor. Ele está aqui a dizer, olha, nós pecamos. Nós não nos devemos queixar quando nós pecamos e depois temos as consequências, porque elas vão existir. Não é? Elas separam-nos de Deus e uns dos outros. Então, a solução não é queixar, é vamos nos examinar, vamos nos arrepender. Sim, é curioso que uma das coisas que nós ouvimos muitas vezes da boca das pessoas, quando elas falam sobre a sua vida, quando estão a fazer uma retrospectiva, às vezes entrevistas na televisão, o que seja, e sai muitas vezes isto da boca das pessoas, não me arrependo de nada. Acho que não há nada mais trágico do que ouvir e dizer e crer em algo como isto. É muito mau quando nós não nos arrependemos de nada. Mas, de facto, na nossa cultura, o arrependimento é visto como uma coisa negativa, uma coisa... é o oposto do pensamento positivo, não é? Mas na Bíblia, e especificamente aqui em Lamentações, é exatamente o contrário que nos é ensinado. O arrependimento, como tu estavas a dizer, traz esperança, porque entendemos quem Deus é e quem nós, de facto, somos, e lembramos das bondades infinitas do Senhor, da sua grande fidelidade. Deus é soberano, Deus é bom e, como nós lemos, as suas misericórdias renovam-se a cada manhã. Então, o que é preciso mesmo é arrepender-nos e ter esperança. As duas coisas, não é? É isso que é necessário. Sim.
E acho que a palavra esperança é uma palavra que é muito desvalorizada hoje em dia, em nossos Sem dúvida. tempos. E sabes, é válido, porque nós vivemos em tempos incertos. Então vamos pôr a nossa esperança no quê? E também Pois, nós temos a tendência, não é? De expressar a nossa esperança em fins incertos. Nós depositamos a nossa esperança em algo e depois no fim vemos, olha, nem valeu a pena. Mas na Bíblia, a palavra esperança está baseada num futuro certo, fundamentado numa provisão, numa bondade, numa fidelidade certa, que é de Deus e que na narrativa bíblica ela culmina em Cristo. Deus prometeu e Deus proveu, através do seu Filho Jesus Cristo, a verdadeira esperança. é nele que está a esperança, não resta dúvida nenhuma. E nós estamos a falar de um livro, então, como nós especificámos, que foi escrito nesse contexto, de alguém que foi testemunha de um grande horror, de uma grande angústia, de uma grande dor, mas que também não foi por causa disso que duvidou, que deixou de ter esperança, que duvidou do caráter de Deus, não é? E sabes que uma das coisas mais belas de nós termos na mão, assim, um livro que cobre milhares de anos na história da humanidade, é que podemos logo ver o que aconteceu depois de todo este terror. Podemos logo ver como é que o povo encarou tudo aquilo por que passou, como é que o povo encarou o seu regresso, como é que pensaram em Deus, ao fim e ao cabo, como estava a sua mente em relação a Deus depois de tudo isto. E nós podemos encontrar isto, por exemplo, no livro de Neemias, que relata o regresso a Jerusalém, a reconstrução das muralhas da cidade, e vemos que depois de toda a angústia que está ali, de facto, descrita em Lamentações, daquela cidade que tinha ficado completamente destruída, vê bem o que dizem os filhos de Deus, aqueles que continuaram a crer em Deus, como conclusão para tudo aquilo por que passaram. Diz assim, em Neemias 9, 31, eu vou ler: no entanto, pela tua grande misericórdia, não os aniquilaste, nem os abandonaste, porque tu és Deus bom e compassivo. Então, Deus curou as feridas dos exilados, dos seus descendentes, aquelas memórias horríveis dos males pelos quais eles tinham passado. Deus depositou no seu coração a esperança e a confiança no seu caráter. E isto é muito, muito inspirador para nós. É verdade. E é por isso que nós precisamos de ler além, não é? De um versículo ou de alguns versículos, ler além para ver como Deus restabeleceu o seu povo através da sua palavra, não é? Como lá em Neemias. Jerusalém foi reconstruída, Deus levantou um profeta, a palavra Sim. foi restabelecida. E é isso Sim, que sim. traz esperança, é isso que traz liberdade. Nós temos, agora no início do ano, esta tendência de fazer listas, de melhorar, vou melhorar a educação, vou ler mais livros, vou fazer mais isto, vou fazer... E o que estamos a fazer é criar um exílio para nós mesmos. Nós estamos a ser escravas de nós mesmos. E então eu quero te encorajar e a palavra de Deus traz coragem para mim também, que tenho tendência a fazer listas imensas, especialmente de madrugada. É assim, a palavra de Deus nos liberta dessas listas, não é? Façamos então uma única lista, ler mais a palavra de Deus, ter mais esperança, porque amanhã é um novo dia e as misericórdias do Senhor vão se renovar amanhã, vão se renovar no dia 1 de janeiro. Então confia em Deus, não é? E nesta conversa toda, Adelaide, eu não quero, e sei que tu também não queres, minimizar o que alguém pode estar a passar, o que tu podes estar a passar. Porque sofres e porque te angustias, porque essa dimensão só tu e Deus conhecem. Eu e a Adelaide, nós não sabemos exatamente o que vai dentro desse teu coração, mas Deus conhece. E eu quero te dizer que na face de um grande problema, seja ele qual for, tu podes contar com um grande Deus, que é bom, que é compassivo, que pode tirar-te desse exílio que estás a passar, que pode levantar as tuas cargas. E tu podes contar com o facto de que Ele se agrada de um coração contrito, de um coração que está próximo. Ele está próximo de ti. Ele está próximo e quer te ouvir. Deus nos ouve. Deus ouviu Jeremias. Deus ouviu o clamor do povo. Eles choraram. Eles se debulharam em lágrimas e se arrependeram. E Deus se agrada de um coração que é assim. É verdade. Deus é um Deus de misericórdia. É de facto aquilo que melhor
é algo que nós mencionamos muitas vezes, mas talvez não compreendamos por completo a extensão da sua misericórdia. E há males que vêm à nossa vida por consequência direta dos nossos pecados. Nós temos que ter a noção e temos que ter a honestidade de o reconhecer. Se é esse o teu caso que nos estás a ver, e se estás a passar por correção da parte de Deus, lembra-te que Deus tem todo o direito a corrigir-te. E lembra-te também, muita atenção, Ele fala exatamente porque te ama. A correção de Deus não vem do facto de Deus te odiar. Ele pode odiar o teu pecado, mas a ti Ele ama e é por isso que Ele te corrige. Então, se estás a passar por um momento desse em que tu consegues perceber, mesmo com a nossa mente limitada, que isto é consequência do meu pecado, então é mesmo o arrependimento que nós estamos a precisar, não é? Lembra-te a respeito da correção de Deus, destas palavras inspiradas por Deus, Espírito Santo, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 6 e 7. Diz assim: pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção do seu pai? E estes versículos e esta ideia está perfeitamente apoiada por outros livros na Bíblia, em Deuteronômio, em Salmos, em Provérbios, em Apocalipse, para além deste livro que estamos agora a focar-nos, que é o livro de Lamentações, não é? Não é a única passagem onde nós podemos encontrar a esperança, porque a Bíblia está cheia de versículos que nos falam de esperança mesmo no meio das maiores dificuldades, mesmo no meio do maior sofrimento, Cela. E olha, Adelaide, a Hebreus eu quero juntar outra passagem que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, e diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E aqui nós vemos aquelas palavras de misericórdia, de viva esperança. Porque é viva? Porque Jesus ressurgiu, Ele está vivo, e aqui está as misericórdias de Deus sobre nós, na pessoa de Jesus Cristo. Que boa coisa que é. Agora faz falta, para terminarmos, e estamos mesmo a terminar, orarmos, Stella, neste começo de um novo ano, não é? E no final de um outro complicado para muitos de nós. Podes orar, Stella, por estes temas que nós abordámos aqui hoje, pelas pessoas que nos estão a ver? Sim, vamos a isto. Então. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer por um ano difícil que passou, mas que pudemos ver a tua graça, pudemos ver a tua bondade e saber através da tua palavra que tu és soberano, estás sentado no teu trono e a tua bondade permanece de geração em geração. Tu nunca perdes o controle, Senhor. Ajuda-nos a entender isto. Ajuda-nos a ver que no meio de angústias, sofrimentos, dificuldades que possamos passar, por lágrimas que possamos derramar, por noites mal dormidas que possamos passar, que tu nos possas trazer à memória a tua palavra e fazer como Jeremias fez, que disse: eu quero me lembrar das misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Senhor, ajuda-nos a entender, ajuda-nos a diminuir as nossas ansiedades no meio do desespero e procurar esperança na tua palavra. Ajuda-nos a examinar os nossos corações, a ver os nossos pecados, porque são muitos. Ó Deus, e tu és um Deus reto, tu és um Deus santo, bom. Ó Senhor, perdoa as nossas falhas, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e voltar para ti a correr, porque tu estás de braços abertos, os teus ouvidos estão atentos às nossas orações. Ó Senhor, se há alguém que nos está a ouvir agora, que está a passar por uma fase difícil, por um momento difícil que nós não sabemos, porque só tu conheces inteiramente o coração de cada um. Ó Deus, alivia a carga, alivia a dor. E Senhor, agora nesta passagem de ano para 2021, que 2021 seja um ano em que nós busquemos mais a Tua Palavra, que possamos focar na Tua Palavra, olhar para Jesus como a nossa única e verdadeira esperança que nunca muda e que é eterna e que um dia voltará
para enxugar todas as nossas lágrimas e para acabar com toda a dor e com todo o sofrimento que estamos a passar aqui, Senhor. Isto eu te peço em nome de Jesus e te agradeço. Abençoa, Senhor, esta passagem de ano e este novo ano que começa. Amém. Amém. Mesmo em honra do que tu falaste na tua oração, que este ano possa ser um ano de estudo mais aturado, mais afincado, mais cheio de desejo de conhecer melhor a palavra e conhecer melhor a Deus. Para a semana vamos ter algumas sugestões, não é? Vão ser 9 estudos possíveis que vamos trazer para vocês, para cada uma de vós poder saber aquilo que está disponível. Vai ser muito, muito engraçado, muito divertido, muito variado. São livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Eu acho que vão gostar muito dos próximos 2 episódios. Bom, já sabem como é. Ativem as notificações do YouTube clicando no sininho. Sigam-nos no Instagram. Até lá, partilhem este vídeo, ponham um like, subscrevam o nosso canal lá no YouTube também. Deixem os vossos comentários, se tiverem sugestões, deixem as vossas perguntas. Nós ficamos à espera. Deus vos abençoe e até breve aqui no Cordão de Raab. Um ano novo cheio de alegria, de graça, de paz, de Deus, Nosso Senhor, de Jesus Cristo, em comunhão com o Espírito Santo. É o que nós vos desejamos. Até lá. Amém. Até lá.